Continuando, colônias de exploração. A colônia de exploração, falou em colônias de exploração, gente, está se referindo também às colônias portuguesas na América, as colônias espanholas, tá? E ao sul dos Estados Unidos, ou das 13 colônias, tá? Melhor falar é 13 colônias. Ao sul das 13 colônias, que são essas colônias aqui, tá? Essas colônias ao sul, elas tinham com um clima, né? Um clima mais subtropical. É uma região mais quente nos Estados Unidos, tá? Já a colônia de povoamento, o clima se assemelhava muito ao clima da Inglaterra, né? Que era um clima mais úmido, mais frio, né? Neva em tempos de inverno, neva bastante. Já o sul das 13 colônias, não, já era uma região mais quente, né? Com regiões até pantanosas, né? Como é a região ali da Flórida e tudo mais, mas a Flórida ainda pertencia à Espanha, não pertencia aos Estados Unidos ainda, tá? Essas colônias tinham como características, eram monocultoras. O que é isso? Você tem uma fazenda, você tem um sítio, tá? Ou você tem uma fazenda e tudo você vai plantar lá, tá? Você vai escolher um produto só. Então você vai geralmente no sul das 13 colônias, uma região mais quente, mais propícia para plantio do que? Do algodão. Então eles vão plantar basicamente algodão ou tabaco. Então se você tinha uma fazenda lá, você plantava algodão ou você plantava tabaco, porque é monocultor. Em toda a fazenda só algodão, ou em toda a fazenda só o tabaco. Latifúndio é uma imensa propriedade, tá? Uma grande propriedade, uma fazenda bem grande, bem extensa, e ali eles plantavam, como eu falei para vocês, um só produto, ou algodão ou tabaco, tá, gente? Adotaram como mão de obra escrava, a africana, tá? Mão de obra escrava africana, tanto é que no sul das 13 colônias existia o chamado comércio triangular. Daqui saía o melaço e o rum, ia até a África, negociava com escravos, voltava com esses escravos para, né, a região aqui das Antilhas, vendiam lá escravos, compravam açúcar para transformar em melaço ou em rum, voltavam para as colônias do sul com mais escravos, então deixavam um pouco de escravo nas Antilhas, voltavam com açúcar e com escravos, tá? E aqui eles negociavam, o chamado comércio triangular, tá? Essas colônias tinham, já falei, né? Adotaram mão de obra escrava, um trabalho árduo. Os escravos eram altamente, né, maltratados, assim como aconteceu também no Brasil, tá? Ser dependente das manufaturas inglesas. Então essas colônias, elas não produziam nada, elas não eram manufatureiras. Então o que elas produziam era produto agrícola. O algodão para a indústria têxtil da Inglaterra, todo o algodão produzido no sul das 13 colônias era vendido para os ingleses e eles transformavam esse algodão em tecido de algodão. E o tabaco era uma moeda de troca na África, tá? Então eles transformavam em fumo e levavam para a África para trocar com os africanos lá por mão de obra escrava. E o que eles precisavam? Calçado, roupa, tecido, chapéu, arma, munição, navio, tudo eles tinham que comprar dos ingleses. Então eles eram dependentes do mercado inglês, tá? Bem dependente. Eles vendiam o algodão e em troca, relação comercial deles, em troca eles tinham que comprar os produtos ingleses. E como era aquela dependência em relação à metrópole, eles estavam presos, né, pelo pacto colonial. Eles não podiam comprar de outras nações, tá? Até porque para eles conseguirem vender o seu algodão, eles tinham que necessariamente comprar dos ingleses. O investimento no mercado externo. Então tudo que eles produzem é voltado para satisfazer a necessidade da Inglaterra, tá? Isso aí era a diferença básica entre o centro-norte e o sul das 13 colônias. Essa diferença ela vai continuar mesmo depois da independência, tá? E vai ser fator de luta que vai eclodir na Guerra Civil Norte-Americana, tá?
A Revolução Americana, ela acontece de 1776 a 1783. Porém, gente, não foi do nada, tá? Não foi de repente os americanos acordaram e falaram assim, cansamos de ter metrópole, vamos nos tornar independentes. Não, teve todo um processo, né? Teve todo um antecedente que leva as colônias a se revoltar contra a sua metrópole. Boa parte da existência das colônias inglesas, eles vivenciaram uma certa liberdade permitida pela Inglaterra. A Inglaterra não era igual a Portugal, né, que tinha aquela visão de manter, né, uma fiscalização forte, um controle forte sobre a sua colônia. A Inglaterra, ela deixava mais solto, tá? Ela permitia, por exemplo, que os colonos do norte e do centro fizessem comércio praticamente livremente. Tá? Ela exercia um controle maior sobre o sul, não sobre o centro e o norte, tá? Até porque eles eram manufatureiros, né? Então eles tinham essa liberdade, né, de comércio maior, né? Inclusive as regiões, né, das 3 colônias, as colônias tinham liberdade de até mesmo nomear seus próprios governantes, tá? Então eles já tinham eleições dentro das próprias colônias para nomear os seus próprios governantes, que eram submissos, logicamente, à Inglaterra. Então eles tinham uma liberdade política e uma certa liberdade econômica permitida pela metrópole. Porém, isso vai mudar, tá? Quando chega o ano de 1763, a Inglaterra, a metrópole, ela vai intensificar o seu controle sobre a colônia. Só o que aconteceu que faz com que a Inglaterra mude, né, o seu modo de agir em relação à colônia? Foi uma guerra, tá? Uma guerra chamada Guerra dos 7 Anos. Essa Guerra dos 7 Anos foi uma guerra travada entre a Inglaterra e a França. Ela acontece tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, tá? Hoje os Estados Unidos, na época na América. Os franceses tinham colônias também na América, tá? No Canadá e nos Estados Unidos. E eles exploravam o comércio de pele. E os ingleses lá também faziam exploração juntamente dos colonos. Aí o que acontece? Quando eclodiu a guerra lá na Europa por causa de disputa política hegemônica, de domínio dentro da Europa, os americanos, os colonos americanos, se aproveitaram disso para tentar conquistar o monopólio do comércio de pele. Aí eles entram em guerra contra os franceses, os ingleses e os franceses. Tá? Essa guerra durou 7 anos, o nome já fala. Tá? A França saiu derrotada, porém a Inglaterra, como vencedora, não teve grandes êxitos. Na verdade, a Inglaterra sai com um prejuízo econômico enorme, um buraco na sua economia. Para cobrir esse buraco na economia, a Inglaterra muda, né, o seu tratamento em relação à colônia. A Inglaterra ela vai aumentar os impostos e a restrição comercial às suas colônias. Então ela vai intensificar, tá? Os impostos que já existiam, ela aumenta, cria novos impostos e intensifica o controle comercial sobre essas colônias, tá? Tirando uma série de regalias que os colonos já tinham. Essa atitude da metrópole em relação à colônia vai desencadear a reação por parte dos colonos, que já sentiam uma certa liberdade e não gostaram do que viram. Então eles pensaram, vamos lutar pela nossa independência definitiva. E daí começa toda a guerra. Tá? Para a próxima aula a gente fala melhor sobre isso para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima.